Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam para a gente que a palavra de Deus nos convida a realizar e compreender nossa caminhada à luz da fé e a nos manter sempre vigilantes e preparados para acolher o Senhor, buscando em tudo a sua vontade. Queria primeiro pedir desculpas a vocês, eu estou um pouco rouca hoje, mas mesmo assim eu vou fazer a liturgia para vocês, tá certo? Então eu tô aqui firme e forte, né, para fazer a liturgia aqui para vocês, tá certo? Então a primeira leitura de hoje está em Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 a 9. Livro da Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 a 9. A noite da libertação fora predita a nossos pais para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifício secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Então, essa primeira leitura, ela fala pra gente, né, que a vigilância de Israel na noite da libertação é modelo para todo cristão até a libertação final. Então é necessário realmente que nós estejamos atentos, né, nós estejamos vigilantes, assim como no evangelho de hoje, Cristo vai nos pedir, né, para que a gente fique atento, para que nós possamos vigiar, né, porque a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai vir, né? A gente sabe que ele vai vir, né? Mas a gente não sabe quando, então nós devemos ficar bastante atentos e vigilantes, tá certo? A segunda leitura está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 2, depois o versículo 8 a 19. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Desculpa. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito. E sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para que até dos mortos o ressuscitar. Para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Então, desculpa, gente.
Essa segunda leitura, ela fala pra gente, né, que a fé é a força dinâmica que projeta ao futuro a vida do cristão, né? A gente tem que ter bastante fé, né? Depositar toda a nossa confiança em Deus. A gente viu, né, que Deus ele testou Abraão, pedindo para que Abraão oferecesse o seu filho em sacrifício, né? E Abraão, com toda a fé, né, com toda a confiança que ele tinha em Deus, ofereceu Isaac, preparou tudo ali, preparou as ofertas, preparou ali o altar para oferecer Isaac a Deus como sacrifício. Mas aí Deus, vendo que realmente Abraão era um homem de fé, né, que ele realmente iria fazer que Abraão realmente ia fazer o que ele havia mandado, então disse: olha, você não precisa oferecer seu filho. Você provou que é um homem de fé, né? Então fez ali, né, promessa, né? Fez ali realmente, né? Ficou provado que realmente Abraão era um homem de fé, né? Então que nós realmente possamos depositar, né, toda a nossa confiança em Deus, que nós realmente possamos ter essa fé, né? E realmente que nós tenhamos cada vez mais, né? Que nós façamos cada vez mais, que a vontade de Deus, né, prevaleça cada vez mais dentro de nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 12, versículo 32 a 48. Lucas capítulo 12, versículo 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginas. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e a fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, essa leitura do Evangelho de hoje, ela fala pra gente que a comunidade, né, que é o pequeno rebanho, né, precisa estar sempre vigilante e pronta para o seu Senhor, né? Porque a gente sabe que nós estamos esperando a chegada de Cristo, né? Nós estamos esperando a vinda de Cristo, né? Cristo virá, né, mais uma vez. Só que a gente não sabe o dia e a hora, né? Nós não sabemos. Então, Jesus pede para que nós realmente
sejamos vigilantes, fiquemos atentos, né? E procuremos sempre cada vez mais, né? Fazer a vontade de Deus para que nós possamos garantir o nosso lugar no reino de Deus quando Cristo vir de volta, né? Então, que nós realmente sejamos vigilantes, né? Que nós sejamos realmente, né? Realmente estar atentos, né? E prontos cada vez mais para fazer a vontade de Deus, para realmente vigiar, né? Esperar realmente com fé, fazer a vontade de Deus cada vez mais, esperar a vinda de Cristo, que nós não sabemos o dia e a hora, mas temos que ficar vigilantes, ficar atentos para a vinda de Cristo mais uma vez, tá certo? Então, que nós realmente possamos cada vez mais estar atentos, de olhos e ouvidos, né, abertos, atentos a escutar cada vez mais, de olhos atentos, né, e ouvidos também, né, para que nós realmente possamos cada vez mais colocar em prática a palavra de Deus e fazer a vontade dele cada vez mais, tá certo? E para que nós realmente possamos, no dia da nova vinda de Cristo, que nós realmente possamos estar preparados, né, para realmente, né, esse momento, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.